próximo ano, o da Leila. Sim, assumindo hoje como presidente do Palmeiras. E o Gagliotti deixando a presidência do Palmeiras. O que foi a era Gagliotti no Palmeiras, hein? Vamos com uma telinha aí? Vamos lá, para a gente começar a analisar aqui se deixa saudade, se não deixa saudade. Olha aí, ó. Comebol Libertadores, 2. Eita, o único presidente na história do Palmeiras a ter 2 Libertadores. No mesmo ano. No mesmo ano, inclusive. Copa do Brasil, uma. Eu ia falar paulistão, mas o Gagliotti uma vez falou paulistinha. Falou quando não ganhou, né? É. Quando ganha, tão. E um campeonato brasileiro em 2018, aquele 2016 era a transição, né? Do Nobre pro Gagliotti. Então vamos colocar na conta do Gagliotti aí. Tecnicamente, ainda era Nobre, né? Tanto que o Nobre não, aparece com o bonezinho. não, ali, exato. O Gagliotti assume dias depois. Dias né? depois. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, e o torcedor do Palmeiras pode participar aí na hashtag F360BR. O que foi a gestão Gagliotti no Palmeiras? A tua avaliação? Foi boa? Foi um salto em relação ao do Paulo Nobre? Paulo Nobre deixou saudades? E aí, hein? Acho que a palavra gestão ela tem que ser mais ampla, William, do que apenas o resultado esportivo, né? Que aconteceu dentro das 4 linhas. Porque dentro das 4 linhas, é bom deixar claro que o Palmeiras passou alguns brancos ao longo da gestão do Gagliotti, que pelo investimento feito não era supostamente para passar. Não dá para um time como o Palmeiras ter ficado uma temporada inteira sem ganhar um título, por exemplo, né? Inclusive o Paulista, que é paulista, não é paulistino nem paulistão, é paulista, é um campeonato estadual, que tem seu valor, né? A despeito do que culturalmente muita gente tenta implementar, e eu respeito todas as opiniões, eu acho que o estadual tem seu valor, o tamanho que tem que ter e historicamente o valor que ocupa na pavimentação do futebol brasileiro. Acho que a gestão dele foi muito boa. Muito boa. Não se tem informações do Palmeiras ter tido problemas de honrar seus compromissos, ou pelo menos com frequência, não lembro disso. Escolhas técnicas bem mal sucedidas fazem parte do processo. Agora, no geral, se é para você qualificar, né, estabelecer um critério, ótima, excelente, espetacular, ruim, péssimo e tal, eu diria que ela foi uma gestão ótima. Ótima. E aí, prof? Muito boa. Tudo está bem. Mas não superou Paulo Nobre? Não. Mas tudo está bem quando acaba bem, né? Mas é uma covardia comparar com o Paulo Nobre? É covardia comparar com o dinheiro do Paulo Nobre, principalmente, né? Mas como tem a Leila ali para dar uma carçada nesse lado, e aí não tem demérito nenhum, viu? Antes que fique tweetando aí falando que é inveja, que é não sei o quê, só estou fazendo uma constatação. O Palmeiras tem algumas possibilidades financeiras que outros clubes não têm, parabéns para o Palmeiras. Agora, são as duas pontas, né, de uma administração que a gente avalia todas as administrações, do Flamengo, do Corinthians, do Bangu, qualquer que seja o clube. São as duas pontas, resultado esportivo e a questão financeira, que pega muito no Brasil. Então, ele é um presidente que acaba com o triplo de Libertadores que o clube tinha. Tem todos os títulos ali, só não tem o Mundial, né? O Super, aí ninguém tem. Nenhum presidente teve. Mas a Leila... na escala... Aliás, se pintar o Mundial agora é na conta do Gagliotti ou vai para a Leila? Não, já vai para a Leila. Já vai para a Leila, dentro do calendário. Tem o lado anímico, né? Tem o lado energético. É dentro do calendário. O lado energético? Você dá o Mundial para a Leila se pintar? Ela. Mas não é o trabalho do Gagliotti aí? Ela é a presidenta de... Porque pela lógica é uma questão de calendário. Como o calendário ficou completamente maluco por conta de... O calendário já é maluco, a pandemia só agravou mais a loucura do calendário. Era para esse Mundial ser agora, ia ficar... Então, só porque mudou de data, já vai para a Leila? Não, técnico campeão é o técnico que está sentado no banco lá. O Vasco ganhou Mas só vai ter 2 meses de Leila. Um jogo do Joel Santana. Do Joel Santana. Mas só vai ter 2 meses de Leila. Mas está dentro da... Mercosul e a João Avelange, né? E a João Avelange também. Foi. Então... Agora, há um mês atrás, ele era chamado de banana aí, né? Foi. Em manifesto da torcida. Você vê como o resultado vai ao sabor do vento. Claro. Eu acho muito boa, porque se você pegar, se o clube não está no vermelho, coisa raríssima no futebol brasileiro, se tem os resultados que o Palmeiras teve, parabéns para ele. Eu sou contra uma visão unilateral. Então tem presidente aí que foi impeachmentado por improbidade administrativa, mas se vangloria de ser o maior vencedor da história do clube. Isso não é legal. Ou o contrário também, né? Finanças em ordem e também não ganha título, o torcedor também não gosta disso. O Paulo Nobre conseguiu... O Gagliotti conseguiu juntar as duas coisas. Ele foi campeão. O Paulo Nobre também, né? Está numa boa situação,
Parabéns para ele. O Paulo Nobre, eu acho que mais ainda, porque a situação do Palmeiras com o Paulo Nobre, se não fosse ele emprestar dinheiro a juro mais baixo do que o mercado, para acertar a casa, o Palmeiras nem chegaria no ponto que está hoje. Sem dúvida. Então, mas muito boa. Primeiro ano da gestão do Paulo Nobre, o Palmeiras quase caiu. Muito boa. Você falou de gestão, a gente está falando a palavra gestão, você falou ampliar, né, a discussão. Vou passar para o Breilão, vou passar para você, mas vou colocar uma telinha antes para ajudar, porque tem a ver com a gestão do Paulo Nobre, do Gagliotti, não apenas o Paulo Nobre está vendo o programa, com certeza. Meu Deus, o Paulo Nobre está vendo. Então vamos lá, é o seguinte, o Breilete, o Gagliotti, ele reduziu em quase 300 milhões de reais as dívidas das gestões passadas, tá? Eu gosto de colocar que Inclusive, ele paga o Paulo Nobre. Ele paga o Paulo Nobre, e ele enfrenta um período de pandemia também que não foi fácil. Não foi fácil para nenhum presidente de clube. A gente está falando agora especificamente do Palmeiras. Mudança na política de contratação de reforços que trouxe resultados expressivos, né? Chega um momento em que o Palmeiras, esse ano, o principal Palmeiras... o Dudu já era do Palmeiras, ele só voltou. Voltou o Daverson, voltou o Borja, que foi emprestado, e aí a base floresceu. Sim. Teve mais espaço ali para a base. Coisa rara no Palmeiras. Hein? Coisa raríssima no Palmeiras nos últimos tempos, na história do Palmeiras, e a base floresceu de uma maneira muito legal. Valorização e aproveitamento, a gente falou aí, da base na equipe profissional, revelando jogadores importantes, e achar o Abel Ferreira e a sua comissão técnica. Foi um achado, porque também a gestão do Gagliotti teve Filipão, a gestão do Gagliotti teve Mano Menezes, teve Luxemburgo, teve Roger Machado, teve Eduardo Batista. Só um parêntese, mesmo quando não acertava no técnico, pro gosto da galera, os caras foram campeões, né? Os caras foram campeões. O Filipão foi campeão. Esse título da era Gagliotti é com o Filipão. Então vamos lá, Breilheira, a tua avaliação aí. Qual é o maior legado da era Gagliotti no Palmeiras? A gente estava falando de legado do Nobre pro Gagliotti e do Gagliotti pra Leila. O que fica? Não, mais do que títulos, para mim, é a musculatura financeira do Palmeiras. Seria muito conveniente para o Gagliotti, sabendo que a Leila, patrocinadora, com promessa de grandes investimentos, ia assumir depois dele, que ele ia passar o bastão para ela, e jogar um rojão. Falar, Leila, se vira, eu investi, eu contratei, eu cedi a pressão dos torcedores. E o Gagliotti foi muito pressionado, principalmente no começo dessa temporada, por contratações parrudas. Os torcedores olhavam para o Atlético, olhavam para o Flamengo, sentiam que o Palmeiras precisava entregar algo mais, e o Gagliotti sempre foi pé no chão, dizendo que ia respeitar as previsões orçamentárias, que não queria terminar sua gestão no vermelho, numa situação financeira complicada. E essa é uma atitude a se elogiar, porque não é comum no futebol brasileiro. A gente está acostumado no futebol brasileiro com cartolas falastrões, que são muito suscetíveis à pressão de arquibancada, de torcida organizada, de conselheiros. E o Gagliotti, nesse aspecto, se manteve firme a esse princípio de deixar contas em dia e entregar um Palmeiras com capacidade de continuar ganhando. Então, ele conseguiu conciliar títulos com bons resultados financeiros, mesmo num período difícil. Para mim, a única mancha do mandato, óbvio que sempre tem erros, né? Acabou errando em contratações de treinadores, mudando muito de uma ideia para outra até acertar com o Abel, mas para mim uma mancha é mais institucional, quando ele estende tapete vermelho para o presidente da República no título do Palmeiras de 2018. Porque uma coisa é você receber uma autoridade ou até mesmo um político no estádio. Outra é permitir que até mesmo uma autoridade, mesmo sendo a maior do país, celebre o título em campo, levante taça e, queira ou não, na história, o título do Palmeiras de 2018 vai estar marcado com aquela foto. E com a foto de um político que, de certa forma, contradisse tudo que o Palmeiras fez nos últimos anos, que foi adotar uma postura responsável durante a pandemia. Até na MP do futebol, que o governo federal bancou junto com o Flamengo, o Palmeiras pregava a união dos clubes. Então, nesse aspecto, por tentar fazer uma política de conveniência naquele momento, já que o presidente tinha acabado de ser eleito, para mim foi uma bola fora da gestão do Gagliotti, que felizmente foi corrigida com uma postura social, com uma postura mais responsável e conectada com as arquibancadas durante e depois da pandemia. Então, acredito que, nesse aspecto, ele conseguiu deixar uma marca positiva
para a Leila e principalmente para o Palmeiras. Eu falei aqui de treinadores, Eduardo Batista, Roger Machado, Felipão, Luxemburgo, Mano Menezes, né? Foi aí, tem uma tela aí, é legal até pra gente mostrar, vamos lá. Aí põe a ordem certinha, e tem o Cuca, claro. Aí a gente tem a ordem certinha, tá? Eduardo Batista foi o primeiro da gestão Gagliotti, técnico que estava se destacando, mas ainda inexperiente, num clube do tamanho do Palmeiras. Cuca, que já havia sido campeão com o Palmeiras Cuca em 2016. Era uma obrigação, né? Porque o Cuca saiu porque quis. Era para ficar. Ele saiu porque quis. Primeira oportunidade que o Palmeiras... E a gente falava, é a sombra no Eduardo Batista, é o Cuca. Era o Jesus do Palmeiras. É a sombra, é a sombra, é a sombra. Você falava isso que o Eduardo Batista acreditou, inclusive. Acreditou, exato. E aí o Cuca volta e não é feliz no Palmeiras. Tanto é que quem termina aquela campanha é o Valentim. Roger Machado, também outra aposta, um treinador, já tinha um trabalho bom no Grêmio, Atlético Mineiro. Aí o Roger Machado vem, não dá muito certo. Aí o Palmeiras passa a recorrer ao seu passado também. Ao Felipão, que consegue o título brasileiro. Ao Mano Menezes, que não tinha a ver com o passado do Palmeiras, aí foi um treinador, com relação com o Corinthians, muito criticado, durou pouco. Luxemburgo, pelo passado, tinham feito um trabalho ali ok no Vasco. E aí veio o Abel Ferreira. Quando a gente fala de pontos positivos, pontos negativos, essa questão de escolha de treinadores foi um ponto negativo da gestão Gagliotti? Errou muito até chegar no Abel? Acertou mais do que errou. Vamos lá. Errou sim. Analisando com a tela fica até mais fácil, né, William? Isso, ajuda. Erra quando a gente tem a percepção... Você quer a tela mais um pouquinho lá? A gente coloca, hein? Seria bacana. Deixa a tela aí pro nosso querido Rafa Marques, por favor. Só para situar tempo e espaço, que eu acho que é importante para o fã de esporte também ter acompanhar o nosso raciocínio, né? Que é bem bacana. O Eduardo Batista não é dele, praticamente, ele já chega com uma coisa adiantada. O Cuca é uma obrigação, então até agora não tem erro. O Roger Machado era a onda do futebol brasileiro naquele momento. Um técnico inteligente, jovem, com modelo de jogo interessante. O Palmeiras foi ao encontro da onda, então não se pode contestar a decisão do Palmeiras naquele momento. Filipão, aí você, já que a onda não deu certo, você resgata alguma coisa do teu passado e dá resultado, ganha o brasileiro, sem jogar ainda o que pode, mas ganha o brasileiro. Então, acho que de tudo... A gente vai colocar como opção certa porque foi campeão, mas a época você contrataria? Não, no momento que você contrata, eu entendi a lógica. Você precisa ter uma lógica. A lógica do Roger Machado qual era? Era um técnico do mercado em expansão, exponencialmente falando. E aí depois não dá certo vamos agora numa bola de segurança. E a bola de segurança dá o resultado. Conseguiu o título brasileiro. Embora não fosse o futebol que o torcedor queria, que a imprensa cobrava. Então, pegando essa tela inteira aí, acho que a única bola fora mesmo, tentando pensar com a cabeça do Gagliotti, de quem tomou as decisões, foi o Mano Menezes. Todos tinham lógica. O Luxemburgo, quando volta, tinha lógica também. O trabalho no Vasco é bom. Com um elenco ruim, sem dinheiro, clube desestruturado, foi lá e fez um bom trabalho. Eu acho que nas escolhas de técnicos, ele seguiu critérios, não os mesmos sempre, porém todos com um potencial bem grande de você conseguir explicar os critérios. E se você consegue explicar os critérios, você enxerga ali uma metodologia para aquelas escolhas, elas podem dar certo ou elas podem dar errado. Mas no momento que elas foram feitas, elas tinham um sentido, eu acho que ele acertou mais do que errou. Você concorda só o Mano aí de erro na escolha dos treinadores? O maior, mas é o único? O Mano é o maior erro. Depois que aconteceu, você pode falar do Eduardo Batista, do Roger, mas era uma tentativa de oxigenação ali. Aí o Palmeiras esquece isso. Você pode ver na ordem, não, aqui não tem mais isso não. Vamos para as bolas de segurança, para os anteparos. O Vanderlei era o último dos anteparos. Então, mas era uma bola de segurança mesmo naquele momento? Porque o trabalho era o do Vasco. E é um Vanderlei que já vem de muitos anos se desgastando, com trabalhos de regular para baixo e tal. Pelo menos ganhou tempo para achar o Abel. Ele ganha ali um estadual, a gente não era a favor. Eu acho que ele acertou em muita coisa contra a maré. O Filipão é campeão brasileiro. Isso aí é um baita acerto dele contra todos nós. E eu não colocaria Filipão. E semifinalista da Libertadores, né? Ele bateu na Como não chamaria Vanderlei? Mas bem ou mal, os dois trouxeram títulos. O Paulista dentro da perspectiva que o Rafa coloca, mas é também um título. É também um título. E o grande acerto, eu acho que o gráfico de técnicos dele faz assim, né? Ele acaba em alta porque acha lá o Abel. O Abel é um achado dentro de uma outra perspectiva de mercado, aí a coisa do técnico estrangeiro, mas não só por ser estrangeiro, né? Você tem Abel e tem Sapinto.
Você lembrado do Sapinto? Não está na pauta o Sapinto, professor. Desculpe a lembrança. Mas você tem o Jesus e tem Gesualdo. Não é só ser estrangeiro. E ele acerta ali na mosca. Né? Então, acho que o gráfico é assim. Ele começa errando muito. Porque se ele não acerta com o Abel, a gente ia ter que cavocar lá para ter o Felipão como maior acerto. Mas essa do Abel Ferreira eu acho maravilhosa, porque o Faltou Jorge Jesus... uma filosofia. Embora... Vou passar para ti, Breila. Embora o Jesus... Muita gente aqui não conhecia o Jorge Jesus, mas era um cara com trabalho no Benfica, no esporte. Tinha um trabalho nos grandes clubes ali do futebol português, né? O Abel era mais escondidinho ainda, né? Tinha trabalho em Portugal, mas... estava no PAOK, então era mais escondidinho ainda. Abel assim. foi quase pegar para criar. Né? Exatamente. Primeiro título do Abel. É um negócio impressionante. Ô, Breler, vou passar para você com uma perguntinha, você pode concluir o que você queria falar, mas o maior legado do Gagliotti é a base, é o trabalho de base do Palmeiras, que o professor destacou aqui, praticamente não via. Surgia tinha o Gabriel Jesus recentemente, mas de repente apareceu um monte de gente, apareceu Danilo, apareceu o Gabriel Menino, apareceu o Gabriel Veron, apareceu o Patrick de Paula, enfim, uma série de jogadores ali, Wesley, né, também, e de repente vários floresceram, várias oportunidades ali de bons negócios e com entrega técnica também para o Palmeiras. Esse é o grande trabalho, o grande legado da era Gagliotti? William, para ser justo, foi o Paulo Nobre, ainda na gestão dele, que começa essa movimentação de investir mais na base do Palmeiras, porque até então a formação no Palmeiras era praticamente abandonada, era algo negligenciado. O Palmeiras se acostumou a contratar jogadores e não dava a mínima, né, para os jogadores de base, e o Paulo Nobre começa a estruturar. E esses frutos vão sendo colhidos aos poucos. Em 2016, por exemplo, o Palmeiras é campeão com o Gabriel Jesus. E aí o Gagliotti, e aí é algo acertado, dá continuidade a essa política de continuar os investimentos e, principalmente, abrir espaço para jogadores da base, começar a considerá-los na equação. Porque antes, quando o Palmeiras era muito agressivo no mercado, não se considerava ter espaço para jogadores como esses. Então era só um Gabriel Jesus, muito fora da curva, que teria espaço para jogar. E hoje o Palmeiras, de fato, considera jogadores da base e faz um bom trabalho de transição. Isso daí, de fato, é mérito do Gagliotti. O que, para mim, faltou é ter uma orientação do futebol, que ele demorou a achar, acha até de forma acidental com o Abel, por ter dado certo, por ele ter ganhado 2 títulos já na primeira temporada, mas pela estrutura que o Palmeiras tem, pelo poderio financeiro, o Palmeiras poderia ter adotado uma filosofia, uma perspectiva, uma orientação com sentido sobre o que se quer para o futebol. Então, o que mudava muito, eu entendo quando o Rafael diz, ele contratou ali tacadas certeiras no mercado, mas não havia um direcionamento, eram mudanças muito bruscas, de Roger Machado para Felipão, de Mano Menezes para Luxemburgo. Tanto é que quando o Mano chega, é um discurso até fora da realidade. O Mano falando em resgatar os tempos da academia, sendo que o estilo do Mano nunca foi esse. E o Palmeiras, quando contrata o Mano, estava ali numa pegada de querer um futebol ofensivo, se equiparar ao Flamengo nesse aspecto, e não conseguiu. Então faltou, de fato, esse direcionamento para o Gagliotti. Eu espero que agora, com o Abel, o Palmeiras hoje tem uma identidade de jogo definida, isso seja levado a sério pela Leila, até para a própria sucessão do Abel. O Abel dificilmente vai ficar a vida inteira no Palmeiras, tem mercado na Europa, mas é preciso que se respeite e tenha uma filosofia de trabalho, que isso facilita o processo e até mesmo a transição dos bons valores que o Palmeiras tem na base. Para fechar essa conversa, prof, qual o grande desafio da era Leila? Manter, antes de tudo manter, e equilibrar esse barulho. Porque aí vão querer reforço pesado, então ela tem que ser muito cirúrgica nisso. Ela não pode jogar só para a torcida, jogar dinheiro do alto do palanque. Eu acho que ela não pode se deixar levar pela campanha. Ela já está eleita, agora é tocar esse barco, não deixar as coisas saírem dos trilhos. Porque agora acho que começa uma era também de cobrança e em relação aos outros 2 rivais, pelo menos esses 2 rivais já são consolidados, né? Não pode se deixar levar pelo canto da sereia, de grandes gastos, porque aí também pode ruir tudo isso, né? Aí, de repente, essa história da base acaba de uma vez, porque vai